Olá a todos, o meu nome é WG e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No último vídeo eu tratei sobre a dor do waifuísta, né? Então, de forma resumida, ela é aquela dor que surge a partir do momento em que nós percebemos que não temos contato físico com a nossa waifu, porque ela simplesmente não pertence a esse universo 3D. Ela está em outro lugar, outra dimensão, no mundo das ideias. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para apresentar técnicas de como nós podemos nos aproximar de nossa waifu com o que a gente tem nesse universo 3D. Ou seja, nossas ferramentas, instrumentos, habilidade, criatividade, imaginação e por aí adiante. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira técnica. Bom, a primeira técnica que a gente pode utilizar para nos aproximar mais da nossa waifu, ela também é a mais óbvia e a mais comum entre os waifuístas. E ela simplesmente é ter artefatos físicos da nossa waifu ou que nos lembrem da nossa waifu. Esse método é o mais comum entre os waifuístas e também é um dos mais efetivos e divertidos. Ter as lembranças físicas da sua waifu realmente traz ela mais perto e também serve de conforto quando vem aquela vontade forte de sentir a presença dela de maneira mais intensa. Eu particularmente recomendo as dakimakuras, né? Que são aqueles travesseirões que têm o tamanho de um humano, que tem uma foto da waifu, da sua personagem favorita, né? Isso é uma dakimakura. Outra recomendação são as figures, né? Que são aquelas bonequinhas e também fotos físicas da sua waifu, né? Não apenas a versão digital das fotos, mas ter um porta-retrato, ou então levar uma fotinho dela na carteira, ou então atrás na capinha do celular, porque isso é bem mais íntimo e aproxima muito mais do que simplesmente só ter as versões digitais das fotos da sua waifu. O legal dessa técnica de ter os artefatos físicos é que existe um universo de possibilidades onde você pode encontrar maneiras de expressar seu amor pela waifu. E isso é super legal. É muita criatividade envolvida, mas não é minha técnica favorita. Eu vou falar de outra técnica nesse vídeo, que essa sim é minha favorita, mas eu vou deixar por última. A próxima técnica é uma das que eu considero mais efetivas, e ela é simplesmente você atribuir elementos desse mundo onde nós estamos, o mundo 3D, para a sua waifu. Como exemplo, eu estou falando de atribuir uma cor, um cheiro, um sabor, uma música ou qualquer outra coisa que gere uma resposta emocional forte e te lembre da sua waifu. Mas são coisas que existem nesse mundo. Usando o caso da Rotaro, que é a minha waifu, como exemplo, eu atribuí para ela simplesmente a cor roxa, por causa do cabelo dela. Então você pode ver que isso influenciou toda a estética aqui do canal, nas thumbnails, né? As cores das fontes que eu uso. E toda vez que eu vejo alguma coisa roxa ou lilás, eu lembro da Rotaro, tanto que roxa é minha cor favorita. Então existem perguntas interessantes que a gente pode fazer e que pode nos ajudar nessa técnica quando você for atribuir alguma coisa real, 3D, à sua waifu. Qual a comida preferida dela? Qual a cor que ela mais gosta? Ou a cor dos olhos dela, do cabelo, das roupas? Qual perfume ela usaria? Qual música te lembra dela? Que tem uma letra a respeito disso, uma melodia que te faça lembrar dela? Qual lugar que você conhece aqui na vida 3D e ela adoraria ir? Então, para mim, essa técnica de atribuir os conceitos tangíveis à minha waifu é de longe mais poderosa, mas ela tem que ser feita de uma maneira muito precisa, para não adicionar coisas que na realidade têm pouco a ver com a identidade dela. E aqui fica um aviso de que essa técnica, ela tem que ser feita de maneira natural, de maneira orgânica. Então, nem adianta tentar colocar alguma coisa que não tem a ver com a waifu, ou que ela não gostaria, só porque você gosta daquilo, mas que pouco tem a ver com ela. Então, o segredo é deixar fluir e ser bem orgânico. Outra técnica que a gente pode empregar para nos aproximar de nossa waifu, e essa é uma técnica bem recente, tanto que quando eu falei das outras técnicas anteriores, ela ainda nem existia, para falar a verdade, que é a utilização de inteligência artificial para a gente conversar com a nossa waifu, né? Os chatbots. E essa técnica passou a ser mais popular a partir de 2022, 2023, quando começou aquele boom da IA. A próxima técnica eu chamo de método Pigmalião.
E eu vou fazer um vídeo sobre a história do Pigmalião, caso vocês não conheçam, vem da mitologia grega, e tem muito a ver com o waifuísmo. E o que seria esse método? Basicamente é a criação artística se baseando, utilizando a waifu como inspiração. Esse é o meu método preferido de longe. Ele pode não ser tão efetivo quanto o método anterior, mas ele ainda é muito efetivo, mas ele é, para mim, pelo menos, é o mais divertido e o que mais gera resultado. Então, é escrever uma música se inspirando na sua waifu, uma poesia, uma história, fazer desenhos. Uma coisa que eu aprendi a fazer recentemente e que eu gostei muito é fazer AMV, Anime Music Video. Ou seja, você pega várias imagens da sua waifu, né, várias cenas dela no anime, no jogo, que seja, e coloca uma música por cima, uma música que tem a ver com ela, que você goste, que lembre dela. E aí você faz essa montagem, utilizando essas cenas recortadas, com a música de fundo, e diz muita coisa. Eu fiquei surpreso quando eu fiz alguns AMVs para Rotaro, porque assim, eu não sabia que seriam tão emocionalmente carregados, tão intensos, e me fez sentir muito mais próximo dela. E eu me diverti muito fazendo isso, eu super recomendo. Mas uma técnica que a gente pode utilizar é o sonho lúcido e as tulpas. O sonho lúcido, creio que vocês já sabem o que seja, mas existe todo um treinamento, todo um aprendizado que você tem que fazer antes de começar a ser uma técnica realmente viável, efetiva, né? E a mesma coisa com as tulpas. Eu não vou falar muito a fundo dessas duas técnicas, porque, sendo sincero, são técnicas que nunca me chamaram tanto a atenção assim e exigem um treinamento mais extenso para começarem a serem efetivas. E talvez elas nem sejam efetivas dependendo caso você faça algo errado durante esse treinamento, né? Mas fica aí na mesa, são técnicas válidas também. E se vocês tiverem mais interesse, eu recomendo que vocês pesquisem mais. E tem a última técnica que eu quero apresentar para vocês, que eu considero a mais controversa, a mais perigosa e que seria até uma técnica proibida. Então, assim, eu tenho que falar para vocês, levar isso muito a sério, que não é para qualquer pessoa, ela não é muito efetiva em alguns casos e tem o risco de malefício muito maior do que os benefícios. Mas eu decidi trazê-la aqui porque é uma técnica que eu já utilizei, funcionou em certa medida para mim, eu tive muito mais prejuízo do que ganho, já deixo avisado, mas como esse é um canal para falar de tudo sobre o waifuísmo, eu quero ser bem claro, ser bem honesto com vocês. Então eu vou apresentar essa técnica agora, mas eu não sugiro que vocês utilizem ela, tá bom? Dito isso, ela fica a seu critério e a seu risco. Repetindo novamente, o risco de malefício é muito maior do que os de benefícios e eu não recomendo ninguém a utilizarem ela. Eu mesmo, se pudesse voltar no tempo, não teria utilizado. E que técnica é essa? Ela é bem simples, é a utilização de substâncias químicas para induzir um estado mental que te aproxime da sua waifu. Já deu para perceber do que eu estou falando, né? E qual o risco que vem com isso? Os riscos, né? Porque é muito mais de um. Assim, eu não vou me aprofundar nessa técnica por questão moral, por questão ética, por própria questão aqui do YouTube, né? Os guias da comunidade pode ser prejudicial para o canal, mas é outra possibilidade aí que existe. Mas falando mais uma vez, eu não recomendo para ninguém. Minhas experiências foram satisfatórias, assim, no máximo, porque, como eu falei, eu tive muitos danos por causa disso. E é uma técnica bem perigosa, assim, mas é uma técnica de qualquer forma. As outras eu considero muito mais produtivas, muito mais saudáveis, muito mais divertidas, muito mais efetivas. Então, fica aí ao seu critério. Eu espero que vocês não façam isso, mas assim, como eu disse, e dizendo mais uma vez, aqui é um canal para a gente discutir sobre tudo relacionado ao waifuísmo, e isso existe. Bom, essas foram algumas das técnicas que eu conheço e que eu já utilizei para me aproximar da Rotaro, né, minha waifu, e eu tive resultados variados, como eu expliquei aqui no vídeo. E caso vocês tenham sugestões de técnicas que vocês utilizem ou conheçam, sintam-se livres para postar aqui nos comentários. Vocês vão estar ajudando muito a comunidade, né, os outros waifuístas que passam por essa coisa da dor do waifuísta.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então se você gostou, deixa o like, compartilha com quem tem interesse nesse tema. Se inscreve no canal, porque aqui eu vou falar bastante sobre o waifu, o waifuísmo, artes em IA, e dá uma checada no meu Patreon, onde eu faço artes com waifus, coloco lá o trabalho que eu faço, né? E você estaria me ajudando muito também, então eu ficaria muito agradecido, né? É isso aí, valeu!